Hora de falar de US Open 2025, que inicia agora, domingo, dia 24 de agosto, com João Fonseca na chave principal. E quando tem torneio, aqui no Auge das Quadras, tem análise completa e histórica, com tudo o que aconteceu na história do torneio, maiores vencedores, curiosidades, tudo que tem direito para você ficar por dentro, para quando sentar ali no sofá para assistir o João, saber tudo que vai acontecer. Então o vídeo de hoje eu fico muito feliz com esse vídeo, né? Porque é um vídeo que a gente faz as artes ali e acaba entendendo um pouco mais de história. Inclusive, a gente vai falar também sobre Gustavo Kuerten no US Open no vídeo de hoje. Então, vídeo imperdível, e a única coisa que eu peço para você que está vendo aí esse conteúdo é se inscrever no canal, né? O Auge das Quadras é um canal pequeno ainda, estamos há poucos meses aí no YouTube, passamos dos 5.000 inscritos e estamos com um projeto, uma meta abusada de chegar a 6.000 inscritos aí até terminar a participação do João no US Open. Então, se você se inscrever aí, com certeza você vai contribuir muito para que o canal continue crescendo e produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Aliás, falando em conteúdo de qualidade, todos os méritos da apresentação desse vídeo para o meu sócio Renato, que fez tudo sozinho. Eu tava meio na correria de trabalho, ele fez tudo sozinho, então vocês vão curtir demais as artes aí que o Renato fez. Então, sem mais delongas, vamos aqui para falar sobre o Grand Slam US Open, o quarto e último Grand Slam do ano, né? Já tivemos o Australian Open, Roland Garros, o Wimbledon e agora o US Open, que tem início em 24 de agosto, vai até 7 de setembro, jogado nos Estados Unidos, Nova York. Piso duro outdoor, é o famoso hard, né? O piso duro, com 128 atletas na chave e um total em premiação superior a 40 milhões de dólares. Inclusive, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo que aconteceu em relação à premiação do masculino e feminino, que é algo histórico e o US Open está dentro disso. Detalhes do torneio. Hoje, o US Open é bem diferente daquele torneio que surgiu em 1881. Ele evoluiu de um torneio exclusivo de simples e duplas masculinas para hoje, talvez, o torneio mais extravagante aí do tênis. O Billie Jean King National Tennis Center é onde vai ser jogado o US Open, está localizado em Flushing Meadows, Corona Park, na cidade de Nova York, e são nada mais nada menos do que 22 quadraduras, incluindo as famosas Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium e Grandstand. É um complexo fenomenal, assim, maravilhoso para se assistir tênis. Curiosidades bem legais. Eles têm ali um coquetel exclusivo do US Open que é super famoso. Então, se você tiver a oportunidade de um dia ir para Nova York ver o US Open, você precisa tomar o Honey Deuce, que é o coquetel exclusivo. E em 2024 foram vendidos mais de 450 mil unidades. Isso dá uma receita superior a 10 milhões de dólares. Custa 23 dólares esse drink aí. E esse torneio já foi disputado em 3 superfícies diferentes, começando na grama de 1881 a 1974. Depois ele vai para o saibro, é disputado somente aí de 75 a 77 e a partir de 78 quadra dura. Então, às vezes a gente pensa, o Grand Slam da quadra dura, nem sempre. Aliás, a maioria dos torneios, ele, ao longo do tempo, ele mudou de superfície. E agora uma coisa bem especial, que é a premiação. Billie Jean King desempenhou um papel crucial no estabelecimento de prêmios em dinheiros iguais. Então, o US Open foi o primeiro Grand Slam a oferecer premiações iguais para homens e mulheres em 1973. Então isso é uma coisa muito legal aí do tênis, né, para a igualdade. E o melhor resultado brasileiro foram 2 vezes quartas de final com o monstro sagrado Gustavo Kuerten. E primeiro em 99, quando ele perdeu para o Cedric Pioline em 4 sets, 6-4, 6-7, 6-7 e 6-7. Ele perdeu 3 tie-breaks seguidos para o Pioline. Lembrando que a época que o Guga jogava, a quadra era muito mais rápido do que é hoje. E em 2001 ele para novamente nas quartas de final, perdendo para o Kafelnikov em 3-0, 4-6, 0-6, 3-6, tomou até pneu. E, inclusive, né, muita gente olha só o placar e fala, nossa, o Kafelnikov passou por cima do Guga. Mas isso aí tem uma história bem interessante. Eu tava vendo o vídeo hoje do meu amigo Alenzão, que é o maior entendedor de Gustavo Kuerten do mundo, da história da humanidade. Ele sabe tudo de Gustavo Kuerten e ele fez um vídeo aí, eu tava vendo hoje o vídeo dele, e ele fala bastante sobre essa campanha do Guga no US Open 2001 e o Guga se lesionou, ele teve a primeira vez que ele sentiu ali o quadril, que ele nem entendia muito bem que era o problema no quadril, foi nesse US Open em 2001, e inclusive essa derrota pro Kafelnikov, ele já estava muito ruim de dor, ele sentiu a dor
2 rodadas antes, né, na fase antes de oitavas de final, aí ele passou nas oitavas de final, e nas quartas ele não tinha a menor condição de jogo. Eu vou deixar até um cardzinho aqui pro meu amigo Alenzão, pro vídeo do meu amigo Alenzão. Quando acabar esse vídeo aqui, corre lá e vê, que é espetacular, contando a história do Guga, que, segundo o Alenzão, e se o Alenzão falou, eu acredito, ele seria o campeão do US Open 2001, tinha tudo pra ser, era o melhor tenista daquele momento na quadra dura. Então, uma pena aí. Após isso, as lesões atrapalharam demais aí a continuidade, né, da carreira do Guga. E os últimos campeões, nos últimos 5 anos, 5 campeões diferentes. Atual campeão Jannik Sinner, 2023 Djokovic, 22 Alcaraz, 21 Medvedev e 2020 Dominic Thiem, que também aí teve uma lesão grave e nunca mais conseguiu jogar aí e já tá até se retirando, acho que até já se aposentou. Então 5 campeões diferentes aí nos últimos 5 anos, e quando a gente olha os maiores campeões, tem 3 caras com 5 títulos. Os americanos Jimmy Connors e Pete Sampras, o Connors ali nos anos 70, 74, 76, 78, 82 e 83. Em seguida vem Pete Sampras, que ganhou 5 vezes ali também, 90, 93, 95, 96 e 2002. E Roger Federer com 5 títulos, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Ele ganhou o Penta de forma seguida, então temos 3 aí lendas do tênis com 5 títulos de US Open. E quem é que vai jogar esse torneio aí? A gente teve bem menos desistências do que a gente vinha tendo aí nos últimos Masters aí de Cincinnati e Toronto. A gente tem algumas desistências que a gente vai mostrar, então joga aí a turma, né? Grand Slam é sempre elite, né? Então, Sinner, Alcaraz, Zverev, Fritz, Draper, vocês estão vendo que é sempre na sequência aí do ranking. E o João Fonseca entrando aí como posição 44 do ranking, né? Melhor posição da carreira do brasileiro João Fonseca, que vai ser o único brasileiro nessa chave. Tivemos 3 brasileiros no quali, Thiago Wilde, Thiago Monteiro e João Lucas Reis, e os 3 perderam logo na primeira rodada de quali. Então estaremos representados, infelizmente, somente por João Fonseca nessa chave principal, que não terá 5... Tem 5 baixas importantes aí. Arthur Fils, olha lá, a gente falava das lesões, né, da sequência de jogos. O Arthur Fils, segundo Grand Slam seguido que ele perde por lesão. Assim como o Hubert Hurkacz, que também está lesionado. Grigor Dimitrov, infelizmente, não conseguiu se recuperar da lesão de Wimbledon, está fora do US Open. Matteo Berrettini, outro que vem sofrendo muito com lesões aí ao longo dos últimos anos. E Kei Nishikori, né, número 88 do ranking aí, já bem veterano, o japonês Nishikori também não joga, então 5 baixas importantes. E quem que são os wildcards? Eu gosto muito particularmente dessa tela aqui de wildcards, porque a gente vê ali que está acontecendo da nova geração e quem que está sendo convidado. Por exemplo, você olha que o Nick Kyrgios foi convidado, né? Será que ele vai jogar? Porque o Kyrgios, muitos torneios ele entra e depois ele desiste, né? Nem chega a jogar. E pode ser que ele jogue aí o US Open, ele que tá entrando com ranking protegido, ele hoje é acima de 600 do ranking, assim como o Ruusuvuori, também finlandês, com ranking protegido, e o Sebastian Hoffner. De wildcard, quem que a gente deixou um asterisco aí no Darwin Blanch, ele conquistou aí a primeira vitória nível ATP, ele é um jovem de 17 anos, e conquistou sua primeira vitória em Winston-Salem, nível ATP, então de olho nesse americano aí. A gente tem outros americanos um pouquinho mais conhecidos, como o Emílio Nava, o Bassavared, o próprio Boyer, o Spitziri também, e temos aí alguns nomes aí que a gente nunca viu, como o Darwin Blanch e o Stefan Dostanic. Então os Estados Unidos aí dominando os wildcards, que é normal, né? Um grande slam lá nos Estados Unidos. Além deles, a gente tem o Tristan Skulke, que eu não gosto nem de falar esse nome, né? Quando fala Skulke, eu já lembro daquele jogo, já me dá desespero. E o Valentin Royer, da França. Então, US Open iniciando no domingo, e a gente tenta passar aqui um panorama completo da história desse grande torneio, quadradura, João Fonseca campeão juvenil do US Open, né? Até o Thiago Wilde já ganhou o US Open juvenil. Então o Brasil não é só saibro, o Brasil é bem de quadradura também, e a gente espera que o João faça uma grande campanha. Lembrando que aqui no canal faremos vídeos sobre chaveamento, assim que sair o adversário do João, a gente sobe o pré-jogo, então é tudo aquilo que vocês estão acostumados, e se Deus quiser, quando o João vencer a primeira rodada, tem a luzinha verde aqui atrás, que é a luzinha da vitória. Então, se isso tudo não merece o seu like, aí eu desisto, eu vou embora e vou fazer outra coisa na minha vida. Um grande abraço a todos, comenta aí, hein? Comenta aí que a gente responde todos os comentários, nos vemos no próximo vídeo e até mais.